Amém. Cumprimento os irmãos novamente com a paz do Senhor. 皆さん、主の平和。 Abra suas Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4. マタイの福音書の4章をお開きください。 Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. 17節。 Todos encontraram? マタイの福音書の4章17節です。 Diz assim: Desde então começou Jesus a pregar: Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. マタイの福音書4章17節。この時からイエスは宣教を開始し、悔い改めなさい。天の御国が近づいたからと言われた。 Vamos estar fazendo mais uma oração. 祈りたいと思います。 Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse dia que nós estamos aqui na tua casa, Senhor Deus, pregando a tua palavra num culto de missões índia, e também hoje vamos ter batismo, Senhor Deus. Muito obrigado porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, Senhor Deus. Nós reconhecemos nossa dependência de Ti, eu reconheço minha dependência de Ti, sem Ti eu nada sou, eu nada posso fazer. Eu dependo de Ti, do Teu Santo Espírito, para anunciar a Tua palavra, Senhor Deus, essa palavra que não volta vazia. Por isso eu peço, Senhor Deus, abençoa o momento da pregação, tira todo impedimento, tudo aquilo que atrapalha o culto, Senhor Deus, tira, Pai amado, em nome de Jesus. Na autoridade que é no nome de Jesus, repreendo todo o mal fora daqui e agora, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor Deus, abençoe e fale com cada um aqui, Senhor, no íntimo, no fundo do seu coração, na necessidade de cada um. Venha falar hoje, em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. ご着席ください。 O tema da mensagem de hoje é arrependam-se. 本日のメッセージのテーマは悔い改めなさい。 Vamos estar falando hoje sobre arrependimento. 悔い改めについてお話をしたいと思います。 Esses dias eu estava meditando sobre pessoas que elas não se arrependem. で、ここ最近私は悔い改めていない人のことについて考えていました。 Certa vez eu estava aconselhando uma irmã e essa irmã estava tendo problema com várias pessoas. で、とある姉妹がいたんですけども、その人はいろんな人たちとの人間関係で問題を抱えていました。 E eu estava falando para ela, irmã, você não consegue perceber que você está ficando sozinha? Você acha que você está certa, mas você briga com várias pessoas, todo mundo é errado, a igreja é errada, o pastor é errado, os irmãos são errados. Você é certa, mas você está ficando sozinha. で、その人に私は声をかけて言ったのが、あなたが今やっていることは自分が一人ぼっちになっていること、自分がやっていることを通して自分が一人ぼっちになっていることに気づいていないのかと私は言いました。で、あなたが自分が正しくて兄弟姉妹が間違っている、牧師が間違っている、教会全体が間違っていると、そういったことを言ってあなたは自分自身で一人ぼっちになることを招いているよと指摘しました。 Então existem pessoas que elas nunca se arrependem, elas nunca choram, nunca se sentem que estão erradas. で、悔い改めたことがなければ、自分が過ちを犯しているということには気づくことはないです。 Parece que todo mundo é errado, mas somente essas pessoas são certas. もう自分以外のすべてが間違っていて、自分だけが正しいと思い込んでしまいます。 A consequência é que uma pessoa que ela não se arrepende, ela vai acabando ficando sozinha. で、自分がそうやって思い込んでしまえばしまうほど、あなたは、その人は一人ぼっちになってしまう可能性を招いてしまいます。 Nessa passagem que eu acabei de ler, aqui fala que como que Jesus começou a pregar. A primeira pregação de Jesus, ele começa falando para as pessoas se arrependerem. で、イエス様が選挙を始めた最初の第一声が悔い改めなさいでした。 Muito antes de Jesus pregar sobre mandamentos de Deus, sobre regras, primeiramente ele fala para as pessoas se achegarem, se voltarem para Deus. O arrependimento faz nós nos voltarmos para Deus. Se você não se volta para Deus, não há sentido falar das regras de Deus. で、イエス様は神の戒めをもちろん教えていたんですけども、第一声として悔い改めなさいと教えていました。神様のもとに立ち返りなさいと、最初に教えたんですね。その理由はたとえ悔い改めなしでは、たとえ神様の戒めを教えたとしても意味がないからです。 Então, o primeiro passo da vida cristã, para nós, para as pessoas se achegarem a Deus, é se arrepender, é reconhecer que você não é nada, que você é um pecador, que você precisa de Deus, que você precisa do perdão de Deus.
救いに預かるその一歩として、あなたはまず悔い改めて神様の元に行くことですね。そうすることです。自分が過ちを犯していたということ、自分の罪を認めて、イエス様を救い主として受け入れ、イエス様が必要であるということを認識しないといけないです。Existem muitas pessoas que elas se acham boas, elas pensam bem sobre si mesmas. で、その多くの人たちは自分は正しい、自分はいい人だと思い込んでしまいます。Tem pessoas que elas pensam, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Deus, porque eu sou muito bom, eu não mereço o inferno, o céu é o meu lugar pela minha bondade. で、わざわざ教会に行かなくてもいいだろうと、自分がわざわざ別のものに恵みを受ける必要もないと、自分は何とかなると思ってしまいます。E muitas pessoas elas acabam crescendo com um certo orgulho, pensando que são boas. で、自分がいい人だと思ってしまうと、自分自身にプライドを持ってしまいます。Quando eu era criança, quando eu era adolescente, muitas pessoas me elogiavam. で、私の幼少期は決していい人間のタイプではなかったです。E como eu recebia muito elogio, você acaba pensando que você é bom. で、そういった思ってしまうと、自分自身がいい人間だと、より、高ぶってしまいます。Então, se os seus amigos gostam de você, fala que você é bom, se você na escola fala que você é um bom aluno, você acaba pensando que você é uma pessoa boa. で、人々の周りの人たちからの評判を受けて、あの人はいい人だとか、あの子は優等生だとか、優秀な子だとか、そういう評判を受けると、どうしても自分の中でプライドが芽生えてしまって高ぶってしまいます。Mas o dia que eu entreguei minha vida para Jesus com 15 anos, quando eu li a palavra de Deus, eu pude ver o quanto que eu era mau e pecador mesmo com 15 anos. 私は15歳で改心したんですけども、そこで自分の罪を、知って、いかに自分が過ちが多かったのか、そう自分がどういう人間だったのかということを本当の意味で認識しました。E isso é muito importante, você reconhecer, você poder se arrepender, voltar àquilo que Deus quer para a sua vida. それがイエス様が望んでいることなんですね。自分の過ちを認めて、自分が悔い改めて神様のもとに立ち返るということ、それが神様の望みです。Agora a pessoa que ela pensa que ela é muito boa, que ela é perfeita, que ela não precisa de arrependimento, ela vai vivendo, ela vai envelhecendo e um dia ela morre e ela nunca se voltou para Deus porque ela pensa que ela é autossuficiente, a bondade dela. で、悔い改めてないことがない人たちは、自分の人生を、全うして、死んだとしても、決して神様を受け入れたことがなかったので、悪い結果を招いてしまいます。Jesus também ensina na sua palavra uma outra passagem que fala, ele ensina que a pessoa que é mais perdoada, ela ama mais. A pessoa que você sente que você foi perdoado bastante, você vai amar mais. で、イエス様が教えていることは、自分が許されていると、感じているのであれば、それを感じている人は人を愛すことができると教えています。Mas o interessante é que esse ser mais perdoado não está falando de quantidade de pecado, mas é o quanto que você percebe que você tem pecado. で、いかに自分の罪が多いのかということではなくて、どれだけ自分が許されているのかという話です。Eu vou estar explicando para os irmãos. E tem pessoas na igreja que elas já cometeram adultério, já traíram o seu cônjuge, já roubaram, já fizeram coisas graves e elas não se arrependeram. 例えば寛容を犯したりとか、偽証したりとか、物を盗んだりとか、さまざまな罪をしたのにもかかわらず、それを認めていない人のことを話しています。Aí quando o irmão ele não dá a paz do Senhor ou qualquer coisa pequena, eles não conseguem perdoar, embora eles querem o perdão dos pecados grandes deles, mas não conseguem perdoar coisas pequenas do seu próximo. 例えば相手に挨拶していないとか、されなかったからじゃあ挨拶しないという、思ってしまっている人は、自分は過去に、イエス様によって自分の大きな罪を許されたことにあるのにもかかわらず、相手のたった小さい過ちを許さないということです。Isso é porque não houve realmente um verdadeiro arrependimento, o arrependimento daquele que você querer voltar no passado e não ter feito aquilo. Isso é o verdadeiro arrependimento. そういった人たちのタイプは本当の悔い改めをしていないという証拠になってしまいます。Tem pessoas que elas se gabam, eu já traí, eu já saí com muita mulherada, eu já roubei, eu já usei muita droga, e acha que isso é bonito, que isso é bom, que isso foi ótimo, isso porque não houve um verdadeiro arrependimento dessa vida. 本当の悔い改めをしたことがない人は自分が人を裏切ったことがあるとか、たくさんの
愛人を作っていろんなところに出かけたりとかそういったことを自慢げに言ってる人はまるで自分がいい人かのように自分がやってることは当たり前かのように言っています。Então, como a pessoa ela não se arrepende de verdade, então também ela não vai amar a Deus, ela não vai entender o quanto que Deus fez por ela para ela ser livre desses pecados. で自分がどれだけの罪を許されることが、できるかという神様のことを知らなければ悔い改めもないです。Mas agora, às vezes uma pessoa não teve tantos pecados graves, mas ela consegue saber o quanto que ela errou diante de Deus. 多くの罪を犯して神様の前でどれだけ自分が過ちを犯してきたのかということを知ることが、できません。Eu falei que com 15 anos eu pude ver quanto que eu era pecador diante de Deus. ですが私は15歳でどれだけの罪人であるかということを私は認識しました。Mas eu não estava metido em drogas, não estava metido em prostituição, mas Deus me fez lembrar de que eu já havia roubado, com 15 anos já havia roubado, eu já havia falado muitos palavrões, já havia pensado muita lascívia, muita coisa ruim na minha mente já com 15 anos. で私が15歳の時に受け入れたんですけども、そこで15歳の時点では薬物に溺れたこともなければ不貧困をしたことはなかったんですけども、でも幼少期に自分は汚い言葉を言ってしまったりとか、万引きをしてしまったりとか、本当に神様が喜ばれないようなことをしたことがありました。Então eu ali com 15 anos eu vi que eu estava ali, que eu já tinha pecado, que eu precisava de Deus, que eu precisava do perdão de Deus. 15歳でどれだけ神様の罪の許しが自分が必要なのかということを知りました。Isso me fez voltar para Deus e começar uma vida com Deus, uma vida nova, uma vida diferente. でそこで自分がイエス様と共に生きる決心をしていきました。Não que eu me tornasse perfeita, mas agora eu queria viver de uma maneira que eu pudesse agradar a Deus, esse Deus que estava perdoando as coisas que eu já havia feito com 15 anos de idade. で私は15歳で別に完璧な人生を生きたいという望みを持っていたわけではなく、神様が喜ばれるようなそんな人生にしたいという望みを抱きました。Então isso foi fundamental na minha vida para mim realmente poder me voltar para Deus e poder seguir, me dar bem com as pessoas, entender que elas também, assim como eu precisava do perdão de Deus, essas pessoas que estão ao meu redor, que vão estar na minha vida inteira, elas precisam do perdão de Deus, elas precisam da palavra de Deus, e me ajudou a conviver com as pessoas e me tornar uma pessoa melhor também. でどれだけ人々は神様が必要なのかということを知って、自分がより一層イエス様が必要であるということをイエス様と共に生きることを喜ばせることが大事なことが感じました。Mas as pessoas que elas não se arrependem, elas têm problemas, elas não conseguem perdoar, elas não conseguem estar com as pessoas, porque elas mesmas não entendem os seus erros, elas não vão conseguir entender os erros das outras pessoas. 本当の悔い改めをしたことがなければ人を許すこともできないし、相手がしていること、自分がしていることの過ちを認識することもできないです。O arrependimento ele é fundamental na vida do cristão. 悔い改めというのはクリスチャンの人生としての基礎です。Então nós vemos aqui, quando você começa a ler a Bíblia, você vai ver que Deus levantava pessoas para trazer elas de volta para Deus, para mudar da maneira o caminho que elas estavam indo, para voltarem e ir por um outro caminho. で自分が間違った道を歩んでいるときに悔い改めをしてもう一度神様の道に立ち返るための悔い改め基盤が私たちは必要なんです。Então durante toda a Bíblia você vai ver que Deus contemplava dos altos céus e você vai ver na época de Noé que a maldade estava por toda a terra, mas Deus contempla dos altos céus, ele vê Noé e uma pessoa que ele se agrada e Deus derrama da sua graça sobre a vida dele e salva a família dele. 例えば創世記を読んでみるとノアの箱舟があるんですけども、ノアの時代では多くの人々が神様が喜ばれないようなことをしていました。でも神様はノアだけが神様が喜ばれる人生を生きていて、神様はノアと家族を救うことを決めました。No Novo Testamento fala que Noé ele era pregoeiro da justiça, uma pessoa que ela falava da justiça, ou seja, ele pregava a justiça para as pessoas. で新約聖書によるとノアは正しく生きていたし、正しい言葉を話をしていて、周りの人たちに神の御言葉を宣教していました。Os irmãos sabem que ele começou com a sua família a construir grande barco que foi chamado a Arca de Noé, e cada pessoa que vinha ali, Noé, o que você está fazendo? Deus mandou fazer esse barco aqui, quem entrar nesse barco vai se salvar, quem não entrar nesse barco aqui vai morrer afogado.
で、その神様はノアに対して箱舟を作ることを命じたときに、そのノアのその箱舟に入る人は誰でも助かると、命が助かると言いました。でももし箱舟に入らなかったら、大洪水に飲み込まれて死んでしまうことを言っていました。E hoje não é diferente, nós pregamos que Jesus vai voltar, que ele vai buscar a sua igreja, aqueles que se arrependerem, aqueles que estiverem aos pés do Senhor Jesus, Deus vai levar, ele vai levar, vai estar para sempre com ele, mas as pessoas que ficarem aqui vão viver os piores anos da terra, vai vir a ira de Deus sobre essa terra, sobre os ímpios, sobre a maldade, e nós pregamos isso, e muitas pessoas também duvidam e zombam, assim como zombavam de Noé. で、私たちが世の中全体に言っていることは、そのイエス様の再臨が近いということ、そしてその誰でも悔い改めた者、救われた者はそのイエス様の、によってその天の御国に、また、敬挙される、据え上げられて、天の御国に生きることができる話をしています。で、その後にその患難時代と言われるその神の怒りがこの世に、ぶつけられるそのひどい悲惨な時代があるということを、その事実を私たちは言っているので、ノアがやっていたことはその私たちと似ているんです。Então sempre você vai ver, quando você lê a Bíblia, você vai ver Deus enviando os profetas, Deus enviando pessoas para trazer o povo de volta para Deus. で、その多くの人々が神に立ち返るために、その神様は、牧師だったりとか、その預言者、宣教師をその用いていました。Você vai ver também aqui nesse mesmo Mateus, 同じマタイの福音書で、no capítulo 3 que nós lemos aqui, no versículo 1 fala que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. マタイの福音書3章1節と2節。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べ伝えて、悔い改めなさい。天の御国が近づいたからと言った。Então aqui, quando nós fazemos nosso discipulado de batismo, nós começamos a falar sobre esse João Batista, que ele começou com uma pregação, um estilo diferente. Diz que ele vestia peles de camelo e a comida dele era gafanhoto e mel silvestre. そのバプテスマの勉強会でもその話をしていたんですけども、そのバプテスマのヨハネというのはそのラクダのその皮をその衣装としてその着ていたというその異なるスタイルで生きていました。Então homem todo esquisito ali, mas ele começa a pregar, a falar sobre Deus e fala para o povo se voltar para Deus, e as pessoas sentem algo no seu coração e elas começam a pensar: nós temos que nos voltar para Deus, e as pessoas iam até João Batista e se batizavam. で、そのバプテスマのヨハネがそのメッセージしていたときに、その人々はその人々に対して神様に立ち返りなさいと言っていましたね。で、そこで人々は自分がその神様に立ち返る必要があるんだ。じゃあ神様のもとに立ち返ろうと言って、そのバプテスマのヨハネのもとに行ってバプテスマを受けたり、主を信じていました。No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 4 e 5, diz a mesma coisa, diz assim: apareceu João batizando no deserto e pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e confessando seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. マルコの福音書の1章の4節と5節。バプテスマのヨハネが荒野に現れ、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。ユダヤ地方の全域とエルサレムの住民は皆、ヨハネのもとにやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。Então, pela palavra de Deus, nós vemos aqui quando João Batista começou a pregar, ele pregava arrependimento, batismo de arrependimento. As pessoas que se arrependiam, elas se batizavam. E aqui fala assim que vinha toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e por ele eram batizados. で、バプテスマのヨハネはその荒野に現れて罪の許しに導く悔い改めのバプテスマをそのメッセージを述べ伝えていました。で、その多くの人たち、ユダヤ地方の全域、すべての人たちに住んでいる人たちだったりとか、エルサレムの住民とか、さまざまなその民族がヨハネのもとに行って自分の罪を悔い改めてバプテスマを受けていました。Então agora imagina aquele João Batista ali, ele consegue, uma cidade inteira vem ali para se batizar com ele, e a província também, os redores daquela cidade, a província da Judéia, vinha ali, milhares de pessoas vinham para ser batizadas por ele. で、そのユダヤ地方のその人々がそのヨハネのもとに行ってその自分の罪を悔い改めて、バプテスマを受けていました。E ele pregando para que as pessoas se voltassem para Deus, porque o reino de Deus estava próximo.
で彼はそのヨハネ自身はその天の御国が近づいていて、神のもとに、また立ち返ることを進めていました。Certa vez em Mateus capítulo 21, マタイの福音書の21章。Mateus 21, versículo 25, Jesus ele pergunta assim, de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? マタイの福音書21章25節ではその、イエス様がヨハネのバプテスマはどこから来たものですか？天からですか？それとも人からですか？と質問しました。Nessa passagem aqui, quando Jesus estava pregando, aí os sacerdotes, os principais ali do povo, fizeram uma pergunta para Jesus, de quem que é essa autoridade, quem que te deu autoridade para você sair pregando para as pessoas? Aí Jesus, sabendo a maldade que havia no coração deles, Jesus faz uma pergunta para eles, então vocês me respondem essa aqui e eu vou responder para vocês. De onde veio a autoridade que João tinha para pregar e batizar? Ela veio de Deus ou veio dos homens? でそこでなぜイエス様がこの質問をしたかというと、当時イエス様の周りに祭司長だったりとか、民の長老たちがいたんですけども、彼らがイエス様に対して、あなたは何の権威でこれらのことをしているのか、こういったメッセージをしているのかという、質問をしました。そこでイエス様は、じゃあ私はもし答えてほしければ私が今から聞くことを答えてください。それ次第であなた方が私に聞いていることを答えますよとイエス様は言いました。そこでヨハネのバプテスマのヨハネはどこから来たんでしょうか？神様から来たのか人から来たのか答えてくださいとイエス様は言いました。Então aqueles sacerdotes, aqueles principais ali do povo começaram a pensar, se a gente falar que foi Deus que deu autoridade para eles, aí Jesus vai perguntar assim, então por que vocês não creram nele? Agora se a gente fala assim, não, foi os homens que inventaram isso, é coisa do homem, nós vamos ser apedrejados, porque toda a Judéia, toda Jerusalém ia ter com João Batista, acreditavam que ele era de Deus e por ele eram batizados, então eles vão apedrejar a gente vai ser morto aqui, então é melhor a gente ficar quieto. でそこで祭司長と民の長老たちは話し合いをして、じゃあもし天から来たといえば、じゃあなんでヨハネのことを信じなかったのかと、イエス様に聞かれることになるし、じゃあもし人から来たといえばヨハネのことをユダヤ地方の全住民だったりとかエルサレムの住民たちはヨハネが預言者だということを知っているから、このままじゃ自分たちが石打ちの刑に定められてしまうから、じゃあどうするかということを話し合いました。Então Jesus falou assim, se vocês não vão me responder, eu também não vou responder, eu não tenho necessidade de responder a pergunta de vocês. でそこで彼らはイエス様に対して分かりませんと言いました。でそこで返答を受けてイエス様は、じゃあ私も何の権威によってこれらのことをしているのかあなた方には答えませんよと言いました。Então nós vemos aqui a autoridade que Deus deu para João Batista para que ele fizesse isso e as pessoas se arrependiam, iam até ele e eram batizadas. で人々が罪を悔い改めてバプテスマを受けるために神様によって彼が来て、彼が用いられていたんです。Então vocês vão ver aqui que muitas pessoas eram batizadas, elas iam até o João Batista e eram batizadas. バプテスマのヨハネですらも多くの人たちと同じようにバプテスマを受けていました。No livro de Atos, no capítulo 2, você vai ver também ali que após uma pregação de Pedro, 3.000 almas ali, elas se arrependem e são batizadas também. で使徒の働きの、2章ではイエス様の弟子の一人であるペテロが選挙を始めたときに、3,000人の魂が救われました。Agora você imagina como que seria batismo de 3.000 pessoas. で3,000人もの群衆がイエス様を受け入れました。Porque naquela época, as pessoas que criam no evangelho imediatamente no mesmo dia elas eram batizadas. で当時では福音を信じた人はその日のうちにバプテスマを受けてました。Vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 41 e 42. 使徒の働きの2章の41節と42節をお読みしたいと思います。Diz assim, os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações.
彼の言葉を受け入れた人々は、バプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも人たちの、教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。Então, as pessoas que receberam a palavra, a pregação dos apóstolos aqui, falando que Jesus é o Filho de Deus que havia de vir nesse mundo, de morrer pelos pecados dele, as pessoas que creram de bom grado, aceitaram essa palavra, elas foram batizadas. で、そのペテロがそのメッセージしたその内容が、イエス様がその私たちの罪を背負って十字架を受け、そしてその方を信じるならば誰でも救われるという話をしていて、それを信じた人たちはその日のうちにバプテスマを受けました。Imagina como que seria 3.000 almas aquela multidão e você batizar tanta gente assim. 3000人のその人々が受け入れたわけなので、とんでもない数の人たちがバプテスマを受けました。E os apóstolos ali, cada com uma fila, e aquela multidão e batizando, e as pessoas ali se arrependendo dos seus pecados. Que coisa maravilhosa. で、人たちが一人一人人々が人々にバプテスマを授けるために本当にたくさんの仕事をしました。Então, o batismo ele é algo fundamental, biblicamente falando, para nós que somos cristãos, o batismo ele é fundamental. で、聖書的に書いてあることを言うと、バプテスマはクリスチャンにとっての基盤でもあるんです。Hoje nós já lemos já 2 vezes aqui, o Yudi leu, o Yudi falou, eu também falei nas missões, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. 先ほどのマルコの福音書16章の16節に書いてあるように誰でもイエス様を信じるならばバプテスマを受けるのですと教えています。そうすれば救われることを教えています。Então nós vemos pela palavra de Deus que o crer e ser batizado, o batismo ele já é uma sequência de quem crê. As pessoas que creem elas devem se batizar. で、バプテスマを受けるのであれば誰を信じているのかということの証明をしないといけません。Então as pessoas que creem, elas têm que se voltar para Deus, elas têm que se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. 神の道に立ち返るためにはまず悔い改めをしないといけないです。O batismo ele é algo tão importante que quando nós voltamos aqui em Mateus no capítulo 3, マタイの福音書3章に書いてあることは悔い改めの重要性について、記されています。ali também fala do batismo de Jesus. イエス様のバプテスマについてこの3章では書いてあります。Mateus no capítulo 3, no versículo 13, fala assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mas Jesus respondeu: Deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante abriram-se os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele, e uma voz do céu que dizia: Este é meu filho amado em quem me compraz. では13節から17節までお読みします。その頃イエスはガリラヤから、ヨルダン川のヨハネのもとに来られた。彼からバプテスマを受けるためであった。しかしヨハネはそうさせまいと言った。私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったのですか？しかしイエスは答えられた。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。そこでヨハネは言われた通りにした。イエスはバプテスマを受けてすぐに水から、上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下って来られるのをご覧になった。そして見よ、天から声があり、こう告げた。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。Então nós vemos aqui nessa passagem acontece algo interessante. Eu acabei de falar para os irmãos que o batismo ele era um batismo de arrependimento para perdão de pecados, mas agora acontece um problema aqui, porque chega Jesus diante de João Batista, a Jesus, aquele que é o Criador dos céus e da terra, o autor, o consumador da nossa fé, aquele que não tem pecado, aquele que é puro, ele chega diante de João Batista, e João Batista se assusta e fala assim: mas o Senhor não precisa de se batizar, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é puro, o Senhor não tem pecado, não tem necessidade de se arrepender, eu que tenho que ser batizado por ti, Jesus. イエス様はヨルダン川にヨハネがいたわけなのでバプテスマを受けるためにヨハネのもとに行きました。でそこで出会ったわけなんですけども、ヨハネはいやあなたは天地を創造された神様ですし全てを定められる方なのに私自身があなたからバプテスマを受けるべきですよ。私はあなたにはそれをすることもできないのにと言ったんですけども、イエス様はそれでも今はそうさせてほしいとヨハネに答えました。
Mas Jesus fala assim, João, fica tranquilo, deixa por agora, convém que a gente cumpra toda a justiça. Eu estou mostrando para as pessoas o caminho que elas devem passar. ヨハネはイエス様に対してあなたは罪も汚れもないのにそれができないと言ってもイエス様は今はそうさせてほしいと、これから罪を悔い改める人たちが歩むべき道を示すためだとイエス様は彼に答えました。Então o Senhor Jesus, mesmo ele sendo puro, perfeito, ele não tendo pecado, não tendo necessidade desse arrependimento, ele se batizou. Imagina nós que somos pecadores miseráveis. イエス様は罪も汚れのない方なのにバプテスマを受けました。ここで本当に私たちが自分たち自身が自分の人生を、振り返るとどれだけ自分が罪に満たされているのか、どれだけ自分が汚れているのか認識することができます。Diante da santidade de Jesus Cristo, agora até o próprio João Batista, ele se sente pecador e ele se sente também que ele precisa ser batizado. ヨハネ自身も自分が罪人であって、そして自分が本当にバプテスマが必要であるということを彼は認識していました。A presença de Deus nos leva a reconhecer a nossa miséria. 自分がどれだけ哀れな存在なのかということを認識します。Nós vemos ali quando houve a pesca maravilhosa ali, os discípulos viram que o que havia acontecido ali não era somente uma pesca abençoada do dia, mas foi um milagre de Deus, e ele viu que quem estava ali diante dele era alguém muito maior do que ele imaginava, e ele vê, Senhor, se afasta de mim porque eu sou pecador. Ele sente a miséria dele. でイエス様はペテロたちが当時はまだ漁師だったので漁に出かけていて、そこでイエス様が命じた時に奇跡を起こされました。そこで彼らは奇跡を受けてイエス様が誠の神であるということを認識しました。Toda pessoa que realmente, em verdade, se acerca a Deus, se aproxima de Deus, ela vai sentir o quanto que ela é pecadora e o quanto que ela precisa de Deus. それを彼らは理解して私に近づかないでください、私は罪深い人間なのですと言ったんですけども、そこで彼らが自分自身がどれだけの罪人であるかということを認識したんです。 Certa vez Jesus ele falou uma parábola falando sobre dois tipos de pessoas que foram ao templo orar. で神の宮に祈りに行った2人の人物の例えをイエス様は話をしました。 Diz que aqueles homens eles foram no templo orar, estavam ali. Um ele era fariseu e o outro ele era um cobrador de impostos. 一人がパリサイ人で、もう一人が主税人でした。 E ali diz que o fariseu ele estava ali se gabando. Ele dizia na sua oração: Deus, obrigado porque eu sou bom mesmo, que eu sou dizimista, porque eu faço bem, porque eu nunca adulterei, que eu jejuo bastante na semana, sou uma pessoa de oração. E ele ficava ali se gabando de si mesmo. そこでイエス様が話をしたのは一人がいろんな姦淫を犯していていろんな罪を犯していたんですけども、もう一人が高ぶりの傲慢な気持ちを持っていたんです。でももう一人はへりくだって自分の罪の悔い改めを求めてました。 E ali quando chega a vez do cobrador de impostos, ele não queria nem levantar os seus olhos no céu, dizia que ele batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, eu sou um cobrador de impostos, eu tenho feito coisas erradas, me perdoa. で主税人がへりくだって悔い改めをしていました。彼は自分の胸を叩いて、神様は私の罪を許してくださいと彼は心を尽くして祈ってました。 Aí Jesus fala assim que esse cobrador de impostos é que desceu daquele lugar, que saiu daquele lugar justificado, perdoado, porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. でそこで2人のうちどちらが許されたかというと主税人が許されたとイエス様は言いました。なぜならば彼はへりくだって罪の許しを求めたからです。誰でもへりくだるのであれば許されるとイエス様が約束しているからです。 Então isso é uma lição que a Bíblia nos ensina, que Jesus nos ensina. Nós temos que ser humildes, nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, que todos nós necessitamos do perdão, da graça de Deus. イエス様の御前で私たちは自分が罪人であって自分がどういった人物なのかということを認識してへりくだる必要があるんです。 Agora você imagine pessoas, nós que pregamos a palavra de Deus, pastores, você vai ver missionários, pessoas que dedicam sua vida para Deus, você vai ver João Batista, que ele era uma pessoa de Deus, que tinha um chamado desde o ventre da sua mãe, ele reconhece que ele precisa de Deus, e por que as outras pessoas não necessitam? で聖書を読んでみるといろんな預言者だったりとか現代ではいろんな牧師とかいますがバプテスマヨハネは母の体内の中にいたにもかかわらず彼はイエス様が必要であることを認識していたんです。
Todos nós necessitamos de nos arrepender e sempre se voltar para Deus. 私たちは誰でもその悔い改めが必要で、神様のもとに立ち返る必要があります。Sempre o nosso pecado, o nosso erro tem que causar dor em nossas vidas e em nosso coração. そうでなければその自分にその心の痛みだったりとか、さまざまなその悪い結果を招いてしまいます。Davi, ele era uma pessoa segundo o coração de Deus, e ele nas suas orações, ele falava assim no seu salmo: ó Senhor, tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Ele falava: Senhor, me sonda, me conhece, me mostra o caminho mau que há em mim, vê se há algum caminho mau, me ensina, Senhor, que eu quero ser perfeito diante de Ti. でダビデというその人物もその神様の御心にかなう人物だったんですけども、詩篇のところを読んでみると、その彼自身が自分が間違っていることをその私に示してくださいと、彼はその神様に願っていました。Nós temos que sempre fazer essa oração para Deus. Deus nos mostra onde é que nós estamos errados. Senhor, nos mostra se há algum caminho mau em nossas vidas. 私たちも同じようにその自分がどこが間違っているのか、どこを改めるべきか神様に示してもらう必要があるので、それを願わないといけません。Muitas vezes é mais fácil as pessoas verem os nossos defeitos do que nós mesmos enxergarmos os nossos defeitos. 自分のその間違いをその見出さないといけません。Por isso nós temos que chegar diante de Deus. Senhor, Espírito Santo de Deus, nos mostra onde nós estamos errando, o que nós temos que mudar. そのためには私たちはその自分のその過ちをその気づくために、まず神様のもとに近づきて、御霊の助けが必要です。Agora eu te asseguro uma coisa: se você fizer essa oração de coração, o Espírito Santo vai falar: ó, você vai ter que mudar aqui. あなたが心を尽くしてそれを願うならば、必ずその示してくださります。これだけは確かに言えます。O problema é que as pessoas oram: Senhor, muda minha vida, muda meu coração. E o Espírito Santo fala: muda isso aqui, isso aqui. E a pessoa fala: aqui não, Jesus, aí não. É difícil, isso aí não. 適当に願うならばそのまま難しいです。Então nós temos que nos arrepender e nos voltar para Deus. 心を尽くして悔い改めて、心を尽くして神様のもとに行かないといけません。O que aconteceu com o seu propósito no dia que você se batizou? Eu sempre falo, nós fizemos dezenas de batismos e muitas vezes as pessoas deixam o caminho de Deus. バプテスマを受けてもその大勢の人たちはその神の道から離れてしまう、残念な人たちがいます。Muitas pessoas desistiram dos seus sonhos de servir a Deus, de fazer algo para Deus. 神様に仕えること、神様に用いられるというその素敵な夢を、諦めてそのやめてしまいます。O seu chamado, o seu dom é algo que você tem que cuidar dele. でその神様から受けたその賜物をその保たないといけません。Você tem que lutar por ele. そのために戦わないといけません。Para que você possa usar tudo que você tem para Deus. あなたが与えられたものは神様に返すためなんです。Hoje, tudo o que acontece na minha vida foi algo que Deus já prometeu lá quando eu tinha meus 15 anos. で今私が生きている、この人生は15歳の時にその抱いていたその望みなんです。O ano que vem eu vou fazer 45, ou seja, eu estou falando de 30 anos. 私はその45歳になったので、その30年経ちました。30 anos atrás, Deus falou assim: você vai pregar minha palavra, você vai pregar para japonês. Eu nem falava japonês, eu nem tinha lido a Bíblia ainda. あなたはその神の御言葉をメッセージするということ、そして日本語を日本語を使ってそのあなたはメッセージするんだということをその私に命じてくれたんです、30年前に。Mas tudo aquilo que Deus ele fala conosco, quando realmente é Deus que fala, nós vivemos, esses olhos começam a ver as coisas de Deus acontecer. それを受けてその神様がこれから自分にすることをその自分が目の当たりにすることができるんです。Você passa a ter experiência na sua vida de que Deus realmente está na sua vida, que Ele está com você. それを信じるならばあなたはそれを実現して、それをあなたは目の当たりにすることができるんです。Há 2 anos atrás nós estávamos numa reunião de obreiro e a gente falava: um dia a gente pode estar naquele lugar, a gente pode batizar atrás da igreja. 2年前ですの私は奉仕者と一緒に集まったんですけども、そこでいつか、教会の近くで、教会の裏側でその人々をそのバプテスマを授けるんだというその望みを話し合いました。Tudo aquilo que era somente um sonho, que era somente uma conversa de obreiros, hoje nós vivemos isso. 私たちは奉仕者の中でその夢を抱いて、それが実現しているんです。Porque o nosso Deus torna possível tudo aquilo que a gente sonhava, porque o nosso sonho ele vinha diretamente de Deus.
私たちが抱いているその夢というのは神様から来ます。Não era somente uma ideia de homens ou pessoas que pensam coisas, mas era algo que Deus colocava em nosso coração. 人のアイデアではなくて、その神様が私たちに語ってくださったことです。E Deus faz todas as coisas acontecerem. Nós vemos com nossos próprios olhos, nós vivemos na nossa história os milagres de Deus. で、私たちはその自分の目でその神様が語っていることを実現する、その実現するということを実感することができるし、見ることができるんです。Por isso você não pode deixar nada atrapalhar o seu sonho. Você não pode deixar nada atrapalhar o seu chamado de Deus. だからその神様があなたに与えられているその使命を阻んではいけないです。Existem pessoas que põem desculpa para tudo, porque o problema são os irmãos, porque o problema é a igreja, porque o problema é o pastor, porque o problema é Deus. 例えば神様からの使命を放り投げてしまう人はあの人が悪い、牧師が悪い、あの兄弟姉妹が悪いと人の責任にしてしまう、人のせいにしてしまうんです。A Bíblia fala assim de Josué e Caleb, quando todo o povo estava ali difamando a terra, falando que não ia dar, que Deus não ia ajudar, que eles iam perder, que eles iam ser mortos ali. Josué e Caleb, eles rasgam as suas vestes e falam, vamos subir animadamente, nós vamos tomar posse daquela terra, Deus é conosco, Deus vai dar vitória. でその新明記のところで約束の地にたどり着いたイスラエルの民たちは、12人のリーダーたちが約束の地に偵察に行ったんですね。でそのうちの2人、ヨシュアとカレブが、この、約束の地は神様が与えてくださるんだと自分の布を裂いて、彼らは宣言をしたんです。Não deixe que a multidão atrapalhe a sua fé. Tenha a sua fé você e Deus. Creia mesmo que a multidão, mesmo que todos os milhares, os milhões estão ali falando que não, você creia em Deus, você. で彼ら2人以外の人々はそれに反対していたんですけども、私たちも同じように多くの人たちが自分を反対していても、あなただけは神様を信じないといけません。Quando a ira de Deus veio sobre aquele povo, Deus falou assim, olha, todos aqueles que são acima de 20 anos, que foram contados ali, não vão entrar na minha terra prometida, salvo Josué e Caleb. で神様に不満ばかり言っていた者たちは全滅しました。ですが年齢でいうと20歳以下の人たち、そして20歳以上で生き残ったのは神様を最後まで信じていたヨシュアとカレブだけでした。Então não deixa o seu irmão da esquerda ou da direita, a igreja, o mundo, a cidade, o trabalho, não deixa aquilo que está ao seu redor atrapalhar a sua vida. Creia você em Deus. 自分の周りにいる人たちだったりとか、自分の仕事、社会だったりとか、世の中に振り回されることなく神様を信じ抜いてください。Ali nós vemos também na época dos filhos de Eli, os sacerdotes, as pessoas que seriam os pastores daquela época, quando o sacerdócio estava corrompido, quando aqueles homens eles pecavam ali em volta da tenda da congregação, eles eram pessoas muito maldosas diante de Deus, mas Samuel ouvia a voz de Deus. 第一サムエル記を読んでみるとエリアという祭司長がいました。でエリアは神様の道に全うしていたんですけども、彼らの息子たちは残念ながら後に祭司長になる約束があるのに神様の見前で多くの罪を犯していました。ですが彼の弟子であるサムエルだけは神様の御声を聞いたんです。Então não fique olhando para sacerdote, não fique olhando para pastor, ouça você mesmo a voz de Deus. 祭司長、牧師の声を聞いて見るだけではなく、神様の御声を聞きなさい。Então, quando aqueles sacerdotes estavam em pecado, mas o jovem Samuel estava ali, Samuel, ele ouvia Deus chamando Samuel, Deus chamava pelo nome, e ele falava assim, eis-me aqui, Senhor. 神様はサムエルに話しかけて、サムエル自身も主よ、私はここにいますと言いました。Então, os pastores podem errar, os pastores podem pecar, mas ouça você a voz de Deus e obedeça essa voz de Deus. 神様が語っていることは、あなたはそれを聞いて従いなさい。A Bíblia fala também de um homem que passou uma tribulação muito difícil na sua vida. Fala de Jó. でその聖書を読んでみると旧約聖書にヨブについて書いてあります。A Bíblia mesmo, Deus mesmo dá testemunho de Jó, porque quando Deus contemplava toda essa terra, todos os moradores da terra, havia ali um homem chamado Jó, que Deus falava que ele era um homem bom, que ele se apartava do mal. Deus dava testemunho de Jó. ヨブ記の一章とか序盤に読んでみると多くの人たちは罪に生きていたんですけども、神様自身がヨブについて彼だけは唯一最も義人であること、最も正しい人間であると証しをしていたんです。
Agora você começa a ver o que aconteceu na vida de Jó. Ele passou as piores provações que um ser humano pode ser provado. で、ヨブの信仰心がいかに、あるのか、いかにすごいのか試すためにヨブにとって本当に人生最悪な、時期を過ごしました。Talvez uma pessoa perder todos os seus bens em um dia pode doer muito, mas agora você imagina você perder 10 filhos em um único dia. で、本当に彼は本当に最も悲惨な、人生を生きていたんです。Foi a pior prova que uma pessoa pode ter na sua vida. 何もかも全部失っていて、本当に人が考えられる最も、きつい、最も悲惨な人生を生きていました。Mas mesmo Jó, com toda a sua justiça, ele não consegue dar respostas para Deus. Quando ele não entende nada, mas ele não consegue achar culpa em Deus, porque Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus fala assim: ô Jó, onde você estava quando eu estava criando os céus e a terra, pondo limites no mar, na terra, criando todas as coisas? Onde você estava? Será que você sabe mais do que Deus? ヨブはそれを受けても、ヨブは神様に対して、私はなんでこんな目に遭わなきゃいけないのですかと、疑問を持っていたんですけども、神様自身がヨブに、私が天地を創造した時、すべての自然を作った時、あなたはどこにいたのかと言いました。Então, quando Deus começa a responder para Jó ali, ele se arrepende, mesmo sendo o homem mais justo da terra, mesmo ele tendo seus direitos de questionar o que estava acontecendo ali, mas ele se arrepende e reconhece que Deus é maior. で、ヨブ自身が罪を悔い改めて、神様より偉大な存在はないということを再認識したんです。E quem somos nós para questionar Deus, o trabalhar de Deus? Nós que somos pecadores, que não chegamos nem perto de um Jó. で、私たちは本当にヨブの足元に及ばないのに、本当にどのようにして神様が神様より神様が最も必要な存在なのかということを認識できるでしょうか。E para piorar, as pessoas que mais murmuram, que mais reclamam, são pessoas que não estão fazendo nada para Deus. で、ただ文句を言っている、ただ不満をぶつけている人たちというのは、神様の御前で何もしない人たちのことを言います。Então não deixe, amados, não deixe nada atrapalhar o chamado de Deus na sua vida. Não deixe as pessoas, não deixe o sacerdote, não tente entender o que não é cumprir. Deus não se entende. で、あなたが何もないのに与えられたことに私たちは不満も、文句も言うのではなく、自分の使命を阻んではいけないです。Obedeça a Deus e você vai ver as coisas acontecerem. すべては実現するので神様に従いなさい。Você vai ver ali, assim como Josué e Caleb, eles puderam contemplar a promessa de Deus, eles contemplaram com seus próprios olhos, eles entraram naquele lugar, eles moraram naquele lugar, a terra que Deus havia prometido, porque eles tiveram fé em Deus. 神様に対して信仰を持っていたからこそ、約束の地に生きていた者たちが、生きることができたんです。E aquele profeta Samuel que ouvia a voz de Deus, diz que nenhuma das suas palavras caíram por terra. O que Deus falava, ele falava, e as suas palavras não caíam por terra, porque ele foi fiel a Deus. サムエルも神様の声を聞いて従って、神様が語っていることを一語一句、こぼすことなく全てを語りました。Não é esses profetas que adivinham, né? Um dia adivinha, outro dia erra, né? Um dia certo, um dia erra. Não, as palavras dele não caíam por terra. É uma pessoa que aprendeu a ouvir a voz de Deus. 別の日には正しく生きていて、別の日には間違った生き方をするのではなく、神様が語っていること全てに従って全てを語っていました。Arrependa-se e volte para Deus. 神様のもとに悔い改めて神様のもとに立ち返りなさい。 Vamos colocar de pé, vamos estar fazendo uma oração. 祈りたいと思います。 Se hoje você deseja receber uma oração, se você quer se voltar para Deus, nós vamos estar orando pela sua vida. もしこの中で神様のもとに立ち返りたいという望みを抱いている人がいたら、ぜひ前にお越しください。 Se você quer se humilhar diante de Deus, assim como aquele publicano, ele foi fazer uma oração, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Nós vamos orar pela sua vida. イエス様が例えで用いられた主税人のように胸を叩いて、罪の許しを求めるのであれば、ぜひ前にお越しください。あなたのために祈ります。 A Bíblia fala assim que aqueles que se humilham serão exaltados. へりくだる者は高く崇められます。 E hoje é dia de batismo. 今日はバプテスマがあります。 Logo após esse culto, nós vamos estar descendo e vamos estar batizando. で、この後すぐにバプテスマをやっていきたいと行います。 Amém? Eu vou estar orando, ninguém vai receber a oração hoje? 祈っていただきたい方はいませんか？
Eu vou estar orando então. では祈りたいと思います。